Muito está se falando sobre a fiscalização do Pix e dos cartões e se perguntando se vai ter uma tributação sobre o Pix. Vamos entender o que está acontecendo e o porquê que todos estão falando sobre isso? Bom, primeiramente, vamos entender que foi feita uma instrução normativa lá em 2024, que entrou em vigor agora, em 1º de janeiro de 2025. Se chama Instrução Normativa 2219. Certo? De 2024. Se você pesquisar e ler, você vai ver alguns pontos ali bem interessantes. Mas o que é isso? Bom, ela basicamente traz no seu disposto as informações financeiras que serão fornecidas para a Receita Federal. Isso mesmo, informações nossas, das nossas movimentações. Mas como que vai funcionar isso? Bom, primeiramente vamos entender que isso não é novo, pessoal. As nossas informações financeiras são informadas desde 2003. Para a Receita. E lá em 2015, por exemplo, tinha uma instrução normativa, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que falava sobre o seguinte, sobre as movimentações que deveriam ser informadas para a Receita Federal. E naquela época, por exemplo, se você tivesse movimentações de pessoa física de até R$2.000, já era informado automaticamente para a Receita Federal. E pessoa jurídica, se fosse R$6.000, também era informada automaticamente para a Receita Federal. Então, nós vimos que em 2015, os valores limites para informar eram menores. Agora que nós entendemos que as informações financeiras já são informadas para a Receita Federal há muito tempo atrás, vamos ver o que traz de novo nessa instrução normativa que entrou em vigor agora em 2025. Primeiramente, quem deve informar para a Receita Federal as movimentações financeiras? São todas as instituições financeiras, pessoal. Então, eu, pessoa física, Paloma, não vou informar nada para a Receita Federal mensalmente, por exemplo. Quem vai informar são os bancos onde eu tenho conta, são os cartões de crédito que eu possuo. Então, todas as entidades que são instituições financeiras, desde, por exemplo, a Renner vai ter que começar a informar. Por quê? Porque ela possui cartão de crédito, ela dá cartão de crédito para as pessoas comprarem na sua loja, certo? Então esse é o tipo de instituições que vão ter que prestar essa informação para a Receita Federal. Então para nós não muda nada, apenas para as instituições financeiras, ok? Agora entendido isso, o que as instituições financeiras vão informar para a Receita Federal? Bom, elas vão informar o total de entrada e de saída da sua conta. Se você for pessoa física, por exemplo, e você teve entradas superiores a R$5.000, vai ser informado, no caso, para a Receita Federal. Então, não interessa se você, por exemplo, eu tive R$3.000 de Pix, fiz 3 Pix de R$1.000, totalizando R$3.000, e fiz mais R$3.000 de depósito. Então, o total de saída informado são R$6.000, correto? A soma das saídas deram 6.000, então vai ser informada para o governo. Isso vai ser informado semestralmente. Agora, para a pessoa jurídica, vou dar um exemplo. As movimentações, a somatória de movimentações serão de R$15.000. Então, o total de entrada que teve na sua empresa for maior que R$15.000, ou o total de saídas que teve na sua empresa foi maior que 15.000, vai ser informada para o governo. Detalhe, pessoal, se, por exemplo, você, no mês de janeiro, não teve saídas ou entradas acima de 5.000, pessoa física, ou acima de 15.000, pessoa jurídica, mas no mês de fevereiro você teve essa movimentação, o que vai acontecer? A partir de fevereiro e os demais meses do ano também serão informados, mesmo que os demais meses do ano não tenha o total de movimentação acima de 5.000 ou acima de 15.000. Basta apenas um mês você ter ultrapassado o limite e todos os demais meses serão informados. Agora, o outro ponto. Digamos que nenhum mês você ultrapassou esses limites. Mesmo assim, no final do ano, as instituições informarão para a Receita Federal o montante, o saldo, por exemplo, da sua conta, seja conta poupança, aplicação ou até mesmo conta corrente, tá bom? Então, ou vai ser informado mensalmente os valores, caso você ultrapasse, mas essa informação vai para a Receita Federal semestralmente, ou anualmente, certo?
caso você não tenha ultrapassado. Essa instrução normativa, como vocês podem ver, ela nos mostra como as informações serão prestadas, lembrando que nenhuma informação sobre destinatário do dinheiro vai ser informada, tá bom? Porque isso fere o sigilo bancário, mas as informações de totais de valores vão ser informados. Lembrando que em nenhum momento nessa legislação, nessa instrução normativa, trouxe um novo imposto, ou seja, o PIX não vai ser tributado. Agora, quem deve se preocupar com essas informações? Bom, se você vive na informalidade, você deve se preocupar para que você fique regularmente tudo certinho, para que não tenha problemas e não tenha que ter incomodações futuras com a Receita Federal. Por exemplo, se você é um funcionário e você recebe o seu salário certinho, porém você faz algum trabalho extra, e esse trabalho extra você não declara, pode ser sim que a Receita Federal cruze os dados e perceba que você está recebendo mais do que você realmente está declarando, ou seja, o seu salário é maior do que aquele que a empresa informou, certo? Outra questão também são as pessoas jurídicas. Se a pessoa jurídica vende sem nota fiscal, por exemplo, e entra um montante maior do que ela vende com nota fiscal, a Receita Federal pode vir a questionar sim. Então formalize-se para evitar futuros problemas. Como que você pode fazer isso? Se você é pessoa física e recebe algum extra, ou se você é um autônomo, faça o carnê-leão, por exemplo. Você vai pagar o imposto correspondente. Ou faça um planejamento tributário e verifique se não é melhor você abrir uma empresa para a prestação do seu serviço ou até mesmo a revenda de alguns produtos que você possui. Tudo isso você pode fazer com uma contabilidade especializada. E é por isso que eu estou aqui, à disposição de vocês. Se precisarem de um planejamento tributário, é só entrar em contato. Até a próxima!